Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Corona News. Meu nome é Carla Franco e essas são as notícias da noite desta terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Reajuste de energia elétrica no Ceará é adiado por 2 meses devido à pandemia do coronavírus. Primeiro detento com Covid-19 no Ceará recebe alta e é solto pela Justiça. Bairro de Fortaleza tem mais casos confirmados de Covid-19 do que 10 estados do Brasil. É a ciência que precisa orientar nossos passos, diz Camilo sobre eventual renovação do decreto de isolamento social no Ceará. Reajuste de energia elétrica no Ceará é adiado por 2 meses devido à pandemia de coronavírus. Medida vai beneficiar mais de 3,9 milhões de cearenses e se deve a um pedido feito pela própria Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Reajuste entraria em vigor na próxima semana, dia 22 de abril, mas agora passará a valer apenas em 30 de junho. O aumento nas contas de energia devido ao reajuste tarifário anual foi adiado por 2 meses no Ceará pela Enel Distribuição. A intenção é reduzir o impacto da crise gerada pelo novo coronavírus aos cearenses, segundo informou a concessionária de energia na manhã desta terça-feira, 15 de abril. Pelo cronograma normal, o reajuste entraria em vigor na próxima semana, dia 22 de abril, mas agora passará a valer apenas em 30 de junho. Os clientes começarão a pagar a nova tarifa em 1º de julho. A medida vai beneficiar mais de 3,9 milhões de cearenses e se deve a um pedido feito pela própria Enel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O reajuste médio aprovado hoje, 14 de abril, pela ANEEL foi de 3,94%. O aumento para consumidores de baixa tensão, em sua maioria clientes residenciais, será de 4,0% e para os clientes de média e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o índice aprovado é de 3,78%, detalhou a empresa, em nota. Para compensar a postergação de 2 meses neste ano, de acordo com a Enel, a ANEEL considerou que a diferença na receita da empresa será considerada no reajuste de 2021. Em nota, a Enel detalhou a divisão dos custos para manter o fornecimento de energia no Ceará. Os tributos, ICMS, PIS e COFINS, têm a maior fatia e representam 27,7% do total. Em seguida vem o custo de energia, 36,5%, e o custo de distribuição, 24,9%. As menores parcelas são do custo de transmissão, 4,5%, e de encargos setoriais, 6,4%. Para ter uma ideia, de uma conta de R$100, por exemplo, apenas cerca de R$24,9 serão destinados à Enel Distribuição Ceará para operação, expansão, manutenção da rede de energia e para remuneração dos investimentos realizados, comparou a empresa. Primeiro detento com Covid-19 no Ceará, recebe alta e é solto pela Justiça. Presos que compartilharam cela com o paciente, testaram negativo para a doença. O primeiro preso do sistema penitenciário cearense a contrair o novo coronavírus, é considerado curado da Covid-19 e recebeu alta do Hospital São José, em Fortaleza, nesta terça-feira, 14 de abril. Ele teve a soltura determinada pela Justiça e está em casa, conforme a Secretaria da Administração Penitenciária, SAP. O jovem de 24 anos estava detido na unidade prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga, na Grande Fortaleza, e foi levado ao hospital com sintomas de gripe em 2 de abril. 5 dias depois, ele recebeu o diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo a SAP, o detento não precisou de ajuda mecânica para respirar. Depois de 12 dias no hospital, ele recebeu alta na manhã desta terça.
O Ceará é um dos estados mais afetados pelo novo coronavírus, e tem quase 2.000 casos da doença, sendo apenas um no sistema prisional. O estado soma também 103 óbitos em decorrência da Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Após a confirmação de que o preso estava infectado pelo vírus, a direção da unidade prisional Professor José Sobreira de Amorim decidiu fazer o exame para Covid-19 nos 17 detentos, que estavam na mesma cela do preso infectado, e todos os resultados deram negativo. A Secretaria da Administração Penitenciária ressaltou, em nota, que os internos da unidade, que possuem algum tipo de fator de risco, também passaram por tratamento diferenciado e estão recolhidos em local isolado e seguro. Bairro de Fortaleza tem mais casos confirmados de Covid-19 do que 10 estados do Brasil. O bairro Meireles, considerado área nobre de Fortaleza, apresenta mais casos confirmados de Covid-19 do que outros 10 estados do Brasil. De acordo com um mapa da Prefeitura de Fortaleza obtido pelo G1, com veracidade confirmada pela Vigilância Epidemiológica do município, o bairro concentra 163 casos confirmados da infecção viral, até a tarde de domingo, 12 de abril. Fortaleza, que concentra a maioria dos registros de Covid-19 no Ceará, chegou a 1.713 casos confirmados da doença nesta terça-feira, 14 de abril. Em todo o estado, até às 10 horas desta terça, a plataforma IntegraSUS contabilizava 103 óbitos e 1.975 casos de infectados pelo vírus. Segundo os dados, o bairro Meireles tem o maior número de casos confirmados de todo o Ceará e, além disso, fica à frente de estados como Mato Grosso, 134, Mato Grosso do Sul, 113, Paraíba, 111, Acre, 90, Roraima, 83, Alagoas, 50, Piauí, 50, Sergipe, 44, Rondônia, 42, Tocantins, 26, conforme boletim diário divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 13. O número também é superior a registros realizados em, pelo menos, 70 países do mundo, inclusive da própria América Latina, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, como Paraguai, 147, El Salvador, 137 e Jamaica, 72. O mapa também aponta que, até domingo, apenas 7 bairros da capital ainda não apresentavam casos confirmados. São eles: Moura Brasil, Conjunto Esperança, Ancuri, São Bento, Bom Futuro, Aerolândia e Sabiaguaba. No entanto, do total de 1.436 confirmações, 373 ainda não haviam sido georreferenciadas pelas autoridades sanitárias, ou seja, ainda não havia a identificação da origem do paciente, que testou positivo para a Covid-19. Embora os casos ainda não estejam em 100% dos bairros, para o gerente da Célula da Vigilância Epidemiológica de Fortaleza, Antônio Lima, a prefeitura já considera a circulação viral sustentada em toda a cidade. Segundo ele, houve um epicentro muito importante, que pegou sobretudo os casos importados, de pessoas vindas de outros países, de outros estados, isso nos bairros de classe mais favorecida, especialmente em Meireles, Aldeota e Varjota. Para o chefe da Vigilância Epidemiológica de Fortaleza, as 2 próximas semanas são críticas e fundamentais para a gente controlar o vírus, conseguir salvar vidas, oferecer a melhor assistência possível e sair do isolamento mais rápido de maneira gradual, finaliza. É a ciência que precisa orientar nossos passos, diz Camilo sobre eventual renovação do decreto de isolamento social no Ceará. O governador Camilo Santana afirmou, nesta terça-feira, 14 de abril, que ainda avalia se vai prorrogar por mais alguns dias o decreto que proíbe o funcionamento de estabelecimentos comerciais em todo o Ceará. A determinação visa manter o isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus no estado. O decreto está previsto para encerrar na segunda-feira, 20 de abril. Camilo reforçou que durante esta semana, vai se reunir com toda a equipe técnica do governo para avaliar sua decisão.
Ao longo da semana eu estarei conversando com os especialistas liderado pelo Dr. Cabeto, com os infectologistas, epidemiologistas, para a gente saber quais decisões vamos tomar a partir de domingo, quando vai vencer o decreto que está em vigor atualmente. A partir daí a gente vai anunciar quais serão as medidas tomadas a partir de domingo, afirmou o governador durante entrevista para a TV Verdes Mares. Camilo Santana ainda ressaltou a importância de ouvir os especialistas da saúde. Segundo ele, todas as decisões do governo com relação ao enfrentamento da crise têm sido pautadas ouvindo as orientações de especialistas e médicos. É a ciência que precisa orientar nossos passos dia a dia aqui no Ceará, disse. Hoje teremos reunião com o Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, que reúne várias instituições, do setor produtivo, da União, do governo federal, dos estados, dos municípios. Dessa reunião que faço toda terça-feira pela tarde, para avaliar, para ouvir, todo momento de enfrentamento de um problema, de uma crise, é importante o diálogo, ouvir, pontuou. Camilo afirmou também que 64 mil famílias, que têm contas de energia na modalidade de tarifa social, já receberam suas contas zeradas. Segundo o governador, abertas 64 mil contas de energia medidas pela Enel, foram entregues já com esse pagamento feito pelo governo do estado, disse. Isso vai atingir 534 mil famílias do estado do Ceará, completou. Já sobre os botijões, o governador disse que o governo do estado já recebeu a lista de famílias que devem ser beneficiadas, e que trabalha a partir de agora, para distribuir o gás para as 200 mil famílias de baixa renda. O gestor destacou que os beneficiados estão entre os que possuem a menor renda entre os cadastrados no Bolsa Família no estado. Nós já recebemos essa lista, e estamos operacionando para garantir que esse Vale Gás chegue nestas famílias, destacou. O Ceará ultrapassou as 100 mortes de infectados pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, nesta segunda-feira, 13 de abril. Até às 9h30 desta terça, a plataforma IntegraSUS acusava 103 óbitos em decorrência da Covid-19 no estado. Além disso, foram confirmados 1.975 casos de contaminados pelo agente infeccioso. Fortaleza, que concentra a maioria dos registros, chegou a 1.713 casos confirmados da doença. No total, a Covid-19 foi diagnosticada em 59 municípios cearenses. Medidas do governo estadual. O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na quinta-feira, 9 de abril, que vai distribuir 423 mil cartões de Vale Alimentação para alunos da rede pública de ensino do estado. O valor do cartão será de R$ 80. Sobre outros benefícios adotados pelo governo do estado, em vídeo transmitido nas redes sociais, o governador afirmou que havia solicitado equipamentos ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Ele se colocou totalmente à disposição do estado do Ceará, e prometeu enviar equipamentos ainda hoje para o Ceará, disse Camilo Santana.